CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Chefe Juarez, bom dia! Bom dia! Bom, a receita hoje é gostosa e muita gente tem se arriscado a fazer nesse período de pandemia, né, chefe? Virou quase todo mundo virou padeiro, né? Todo mundo fazendo pão em casa. Eu tenho um amigo que é um jornalista como você, durante muitos anos ele foi o maior crítico gastronômico do Brasil, do Estadão, chama Luiz Américo Camargo. Esse cara hoje ele é um dos grandes professores para fazer pão. Ele tem 2 livros lançados, dá curso de pão. O nosso padeiro Rogério Shimura, o padeiro brasileiro, foi escolhido pela Associação Mundial, lá de não sei de quê, como o melhor padeiro do mundo. Foi um padeiro brasileiro, ele dividiu o título com outro lá de outro país, mas o Brasil nunca foi muito famoso pelos pães, e de uma hora para outra todo mundo vira especialista, e de uma hora para outra todo mundo começa a fazer pão. Só que eu sou preguiçoso, eu não tenho mão boa para pão. Então, esse pão aí é todo feito no liquidificador. Pois é, eu ia te falar isso. Até que tinha já vontade de fazer pão, mas esse negócio de ficar sovando pão não é comigo não. Chegou num nível, o pão tal hoje, que as pessoas estão investindo em farinha, farinha de trigo de altíssima qualidade, geralmente italianas, né? Que você hoje encontra nos supermercados e nas delicatessen aqui em Vitória. As pessoas estão investindo também muito em fazer o próprio fermento natural, tá? Que eles chamam de levain, que eles deixam aquilo não sei quantos dias para aquilo se transformar num fermento, e depois você vai usando uma parte e vai alimentando ele. Você pode ter o levain para o resto da vida, e ele serve como base. São os pães de fermentação natural, que leva muito tempo fermentando e que são extremamente leves. Não é o caso da nossa receita. Nossa receita é uma receita final de tarde, você resolve fazer um lanche para as crianças, aí você joga tudo no liquidificador e faz. Mas hoje nós temos profissionais e amadores fazendo pães de excelente qualidade. Eu, quando viajava muito para a Itália, para a França, eu gostava muito de comer pão lá. Hoje, aqui em Vitória, com o nível das padarias e com as produções de pães artesanais que nós temos aqui, eu já não sinto saudade nenhuma de pão europeu. A diferença é a leveza mesmo da massa? A diferença é o trigo e a diferença é exatamente a fermentação natural, né? A fermentação natural dá tempo de formando glúten lentamente, é uma coisa muito artesanal, né? Mas aí dá essa sensação de que a massa é mais leve? O pão é considerado o principal alimento do mundo, né? Mas dá essa sensação de que a massa é mais leve, porque às vezes a gente compra... É mais leve, a digestão dele é muito melhor. Mais fácil, né? É, muito mais fácil. Eu tenho aqui em Vitória gente produzindo pães sensacionais. Tanto profissionais de padaria, nas padarias nossas aqui, na grande maioria delas, algumas inclusive que são delicatessen, também tem pães fantásticos, como também as pessoas estão estudando, estão pesquisando. O Sim de Pães aqui, ele é muito ativo, ele dá muito treinamento, ele tem uma estrutura muito fantástica lá em Novo México, de treinamento de pessoas. Ele traz os melhores padeiros do Brasil para dar curso para os nossos padeiros. E os nossos amadores entram nessa água e começam a produzir pães. Tem gente hoje que você liga, manda pro WhatsApp, te entrega o pão em casa, um pão assim sensacional. Maravilha. Fiquei curiosa, agora eu quero aprender a fazer pão. Agora esse aí é para preguiçoso. Então é para mim. É para nós. Esse negócio de ficar sovando é muito comigo, não. Não é um pão sofisticado a nível de massa, nem para fazer, nem para comer. Mas ele é muito gostoso. E se você colocar o custo-benefício proporcional ao trabalho que ele dá e o sabor, é muito bom. Olha, não tem o braço para sovar massa. Esse não precisa, vai sovar tudo no liquidificador. Maravilha. E o máximo que eu conseguiria também era comprar uma máquina de fazer pão, tá? Confesso. Sim. Foi o eletrodoméstico, vamos dizer que a gente pode considerar um eletrodoméstico, mais vendido durante a pandemia, segundo as lojas que vendem esses equipamentos. Olha aí, ó, tá vendo? E eu não comprei a minha ainda. Pois é, tá aí um presente de Natal ideal. Tá aí, vou aproveitar a Black Recado Friday. pro maridão, já tô dando aqui.
Vamos para a receita então, chefe? Vamos lá. É um pão de liquidificador com mussarela e ervas. Você de convir que mussarela e ervas junto já é bom puro. Demais. Né? Os ingredientes são 5 gramas de fermento biológico seco, esse fermento comum que a gente compra aí, né? 2 colheres de sopa de açúcar, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 xícara e meia de leite morno, 2 ovos, 50 ml de óleo, meia colher de chá de sal, 150 a 200 gramas de mussarela ralada, depende do seu gosto. Eu que sou guloso coloco 200. Meia colher de sopa de alecrim picado, mas pode ser uma mistura de ervas. Entendeu? Entendi. Você pode misturar alecrim, tomilho, sálvia, manjericão, fazer uma mistura de ervas. Né? Aí você está usando o alecrim, mas pode ser uma mistura de ervas. É muito simples. Primeiro você dá aquela primeira fermentação. Você mistura o fermento com açúcar, né? E a farinha de trigo. Quando você mistura o fermento com açúcar, o açúcar dissolve o fermento e você acrescenta 2 colheres de sopa da farinha de trigo. Tá. Aí no liquidificador, você bate rapidamente o leite e com essa mistura acima. Então você pega essa mistura do açúcar com a farinha e o fermento, joga no liquidificador e coloca o leite e processa, liquidifica no liquidificador. Aí você adiciona os ovos, o óleo, o sal e o restante da farinha e vai batendo até encorpar. Aí você pega uma forma daquela de bolo inglês, aquela forma retangular de fazer pão de forma, você unta ela, evidentemente, aí você adiciona a maior parte da massa ali. Vamos supor, 2/3 da massa você acrescenta ali. Aí você acrescenta a mussarela e as ervas, no nosso caso aqui o alecrim, mas pode ser uma mistura de erva, e pega o restante da massa e coloca por cima. Cobre, deixa essa massa crescer uns 30 minutos. Nessa temperatura nossa é ideal. Se tiver um lugar muito frio, talvez tenha que deixar um pouquinho mais ou botar num lugar morninho. Minha avó, quando fazia pão, deixava do ladinho do fogão a lenha. Maravilha. E você leva ao forno pré-aquecido, em torno de 200 graus, mais ou menos. Deixa ele assar até dourar. Como ele tem açúcar, ele vai dourar legal. Deve levar uns 30 minutos, mas é bom você ter, cada forno é um forno, né? Você tem que dar uma olhadinha. Então, forno pré-aquecido a 200 graus. 200, 220, um forno médio, né? E deixa ele assando nessa mesma temperatura. Exatamente, deixa ele assar até ele dourar em cima. Aí você deixa ele esfriar, solta ele. Esse pão, se for guardar em geladeira, se for guardar, é bom envolver alguma coisa úmida, né? Um pano úmido para não secar. E é uma delícia, porque você faz na hora, ele tem um queijo derretido dentro, tem as ervas, e é muito gostoso comer esse pão. Eu gosto muito de fazer esse pão quando eu recebo pessoas em casa, eu faço ele praticamente na hora e sirvo assim com uma tábua de frios, para a gente antes de jantar comer esse pão com a mussarela e as ervas, um pouquinho de azeite com os frios. Entendi. Pergunta, moro sozinha, vou fazer a receita. Você falou de guardar na geladeira. Quanto tempo ele dura? Comer em quanto tempo? 2, 3 dias? Na verdade, aqui em casa nunca sobrou pra gente guardar. Entendeu? Mas um pão, se ele bem acondicionado, envolvido, por exemplo, num pano úmido, tá? Ele guarda na geladeira uns 4 dias, com certeza. Ele não perde, ele não endurece, não. O problema do pão é ar. O que endurece pão é ar. Tá certo? Porque ele vai ficando endurecido por causa do ar. Se você fecha direitinho, até naquela... Por isso que é muito melhor guardar naquela sacola de papel que vem à padaria, do que, se tiver guardar a temperatura ambiente, do que guardar num plástico, entendeu? Entendi. É o ar que endurece ele. Eu guardo na geladeira, eu pego um pano torço, envolvo ele e deixo. E aí levo depois no micro-ondas, no micro-ondas não é bom não, porque é massa, mas no forno mesmo, ele úmidozinho, você leva ele só para ele aquecer. Toda vez que você tiver que reaquecer um pão, pulveriza com um pouquinho de água e leva no forno. Vale para o pão de padaria mesmo, assim, Qualquer pão francês? O pão de padaria congelado, se você pulverizar um pouquinho de água e botar na geladeira, a impressão que você tem é que o pão foi feito na hora. Congelado? Congelado. Pão de sal, pão ciabatta, você tira do freezer, pulveriza água. Todo pão que você vai aquecer, reaquecer, você deve pulverizar um pouquinho de água nele. Tá, agora eu vou pro outro lado. Deixei o pão, não botei na geladeira, não congelei, ficou duro. Como é que eu faço uma torrada gostosa com aquele pão dormido? A torrada, dizem que os melhores torradas do mundo são dos ingleses.
E uma torrada fundamental é que o pão tenha um teor de açúcar razoável para ele dourar. Porque o que acontece aqui doura a torrada? Um negócio chamado reação de Maillard. É o açúcar e a proteína do próprio pão que reagem entre si dando aquela cor, tá? Uhum. Então, quando você faz uma torrada, depende da sua torradeira, tem que ter uma boa torradeira, né? Você coloca uma boa torradeira e vai ter que testar a regulagem no ponto que você gosta. Eu tenho uma torradeira na minha casa simples, nacional, dessa que a gente compra nesse Shoptime da vida, e que eu boto a minha torrada, mas eu tenho uma regulagem certinha para ela. Você botar um pouquinho mais, um pouquinho a menos, ela não vai chegar no ponto que eu quero. E certo? dá para fazer a torrada no forno? Pode fazer a torrada no forno, não tem dúvida, é a mesma coisa, só que você vai no forno, você vai ficar mais de olho, né? Uhum, para não queimar, né? Para não passar, Temperos para fazer uma boa possível, torrada? Pulveriza um pouquinho de água se for botar no forno, entendeu? Ah, entendi. E os temperinhos para botar na torradinha, para ela ser uma torradinha temperada, o que você sugere? Essa aí já tem ervas, né? Essa aqui que você receitou, né? Já tem ervas, você bota um azeitinho e tal, então em outro você faz uma manteiguinha de ervas, você mistura várias ervas com manteiga ou com azeite e rega o pão com isso e pronto. Resolveu. Tá certo, Juarez. Obrigada mais uma vez pelas dicas. Aprendemos a fazer um pão facílimo no liquidificador e ainda aprendemos a fazer uma torrada desse pão depois, se sobrar para isso, né? Mas também... eu adoro torrada. Eu adoro também. Eu gosto muito de fazer para sobrar, para fazer uma torradinha. Agora, Esse é um pouquinho complicado para fazer torrada, porque como ele tem queijo dentro, depois o queijo de esfria e endurece, né? Eu gosto de fazer para comer. Uhum. Né? Mas a dica da torradinha serve para outros pães também. Claro, lógico. Então, tá valendo. Tá bom? Receitas eu, completas. No fundo, eu gosto de pão na chapa, entendeu? Aqui também é uma delícia. Na roça, aquele pão de ontem que eu passo manteiga de um lado e vou lá na frigideira e tosto ele do lado. Eu gosto daquilo ali. Chamava pão na frigideira, pão na chapa que eles fazem nas padarias, porque eles têm aquela chapa grande. Hoje em dia tem pão na chapa até com requeijão. Você pega o pão de sal, corta no meio, passa requeijão e joga na chapa, forma aquela crosta, pronto, tá feito. Mais uma receita. Essa eu nunca fiz, vou fazer. É bom demais. Gente, receitas completíssimas. Você acompanha lá no nosso portal cbnvitoria.com.br, no link comentaristas, encontra esse nosso chefe Juarez fofíssimo. Todas as receitas que ele passou hoje, né? Porque foram várias envolvendo pão, mas também todas as dos outros programas. Também. Exatamente. E se você quiser ouvir esse bate-papo, essa conversa gostosa de novo, é só acessar o nosso site ou ir para onde? Podcast. Chefe Juarez, até sábado que vem, meu lindo. Até sábado que vem. CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos.